Olá vocês! Hoje nós vamos falar sobre BERT, que é um modelo de redes neurais profundas para processamento de linguagem natural, e esse modelo inaugurou uma nova era em NLP, em processamento de linguagem natural. Então, BERT ele quebrou vários recordes em diversos datasets, em diversas tarefas para processamento de linguagem natural. Né? Tarefas ligadas à linguagem, várias delas têm se utilizado de BERT para ter resultados estado da arte. E uma coisa muito interessante é que esses modelos são grandes modelos, né, com milhões de parâmetros, e a ideia desses modelos é utilizá-los para transfer learning. Você pré-treina esse modelo uma vez uma grande quantidade de texto e você usa esses pesos pré-treinados para você ajustá-los numa fase chamada fine tuning. Então você consegue fazer o download desses modelos para utilizar na sua tarefa. BERT é um acrônimo para Bidirectional Encoder Representations from Transformers. A ideia então é representações bidirecionais, é um encoder de representações bidirecionais de transformers. Então aqui nós temos um tweet de um pesquisador, né, famoso na área, falando que uma nova era em NLP surgiu, né, por conta de modelos pré-treinados grandes como BERT, né, treinados em computação massiva. E a ideia é que o BERT teve resultados estado-da-arte, os melhores resultados, por exemplo, para esse dataset de responder perguntas de Stanford. Inclusive tendo resultados melhores do que humanos nessa tarefa. Então foi realmente um breakthrough na área. E o BERT tem alguns paradigmas. O primeiro, como eu mencionei, é que você utiliza agora muitos esses modelos pré-treinados, você faz o download desses modelos e você vai ajustar esses pesos baseado na sua tarefa que você gostaria de trabalhar. Isso economiza recursos, porque você não precisa de treinar o modelo do zero toda vez. Então você tem economia de recursos de tempo, energia, porque esses modelos são muito grandes, levam semanas com muitas GPUs para serem treinados. Então aqui é um exemplo de fine tuning, né? Ou seja, o modelo já foi pré-treinado e agora a gente vai utilizar ele para alguma tarefa. Nesse caso, por exemplo, uma classificação de sentença. Vamos dizer se uma sentença é spam ou não é, por exemplo. Então a ideia é você entrar com a sentença nesse modelo que você já fez o fine tuning dele, né? O BERT vai gerar uma representação aqui para essa sentença e essa representação vai ser utilizada pelo classificador, né, para dizer se isso é spam ou não. Essa é a ideia, depois do fine tuning, como é que você gostaria que o modelo funcionasse. Então, você pode fazer o fine tuning, né, ou ajustar os pesos do BERT para diversas tarefas. Por exemplo, para análise de sentimento, né, para dizer se o sentimento de um texto é positivo ou negativo. Por exemplo, para fact-checking, por exemplo, para fake news. Né, você pode treinar esse modelo para detectar se determinado texto é fake news ou não é. Um outro exemplo é responder perguntas, né, question answering. Onde, por exemplo, dado um texto, você faz perguntas sobre o texto e você gostaria que o modelo te respondesse, né, a resposta para determinada pergunta. Todos esses exemplos, você pode treinar o BERT, né, você faz o fine tuning, né, você ajusta os pesos do BERT para aprender essas tarefas. E o BERT, ele é baseado na arquitetura Transformers. Em particular, o BERT utiliza o encoder do Transformers. Se você quiser saber mais sobre Transformers, tem um link na descrição desse vídeo. E a ideia do Transformers é que ele tem várias camadas e cada camada dessa corresponde a um encoder. Você vai ligando um encoder no outro, você forma um encoder com várias camadas de encoder. O BERT ele tem duas versões. Uma versão que é a base, que é um pouco menor, com 12 camadas, e uma versão maior, que contém 24 camadas. Geralmente, quando você usa a versão maior, você tem uma performance melhor para a sua tarefa. E aqui a gente vê também claramente essa questão do deep learning, né? A quantidade de camadas que esse modelo tem para aprender representações para essas tarefas. 24 camadas na sua versão maior. Então aqui eu vou mostrar como você entra com os dados no modelo. Né? A ideia basicamente é você entrar com cada token do seu texto, né, como entrada para o modelo. Então, geralmente você também usa um token especial chamado CLS, você usa esse token e concatena ele, por exemplo, com a sua sentença. E no fim você vai gerar representações para cada um desses tokens. Né? Depois que o modelo, né, gerar as representações baseadas em todas as camadas do encoder, ele vai gerar representações para cada um desses tokens. Então, em particular, aqui a gente vê mais fácil, né, que ele vai ter uma camada para cada camada dessa aqui. Ela vai gerar uma representação e no fim você vai ter uma representação baseada em todas as camadas e esse vetor aqui é um exemplo de uma representação para o token CLS. E aí, né,
como eu já mencionei de novo, e aqui eu vou enfatizar de novo, se você quer classificar essa sentença, por exemplo, em spam ou não spam, você vai, depois que você gerou as representações das palavras, você vai utilizar a representação, o vetor do token CLS, como entrada para um classificador, e ele vai dizer, e o classificador vai gerar, aqui no caso um classificador binário, dizendo se isso é spam ou não é spam. A ideia é que como o BERT, ele gera representações baseadas no contexto, a representação do CLS vai capturar toda a informação presente na sentença. Essa que é a ideia. E aqui eu vou trazer uma conexão com visão computacional. Em visão computacional também, geralmente vamos supor que você entra com a imagem no seu modelo, você tem várias convoluções e pooling aqui, e no final você tem uma representação dessa imagem, você também entra com essa representação num classificador. E esse classificador, né, no fim, ele tem um softmax aqui para te dar as probabilidades de em qual classe, né, ou qual objeto está na imagem. É mais ou menos a mesma ideia com o BERT. E aí o BERT inaugura uma nova era de embeddings para processamento de linguagem natural. Porque, né, como nós sabemos, as palavras, para serem trabalhadas em modelos de redes neurais, elas precisam ser representadas numericamente. E a forma, né, mais utilizada para isso hoje, para gerar essas representações numéricas, é utilizar o Word Embeddings, né, que são esses vetores de números reais que capturam semânticas e relacionamentos entre palavras. Né? Só que antigamente, quando você utilizava o Word2Vec ou Glove, que são modelos de embeddings anteriores ao BERT, esses modelos de embeddings eles geram uma representação para cada palavra, e essa representação é estática. Porém, palavras elas podem ter significados diferentes baseados no contexto, tá certo? O que BERT trouxe, e outros modelos também como o Elmo, eles trouxeram a ideia que você vai ter uma representação para uma palavra que ela é baseada no contexto. Então, a palavra ela sempre vai ter uma representação baseada nas palavras que estão próximas a dela. Essa é a ideia básica. Então, por exemplo, a ideia-chave aqui é que, por exemplo, a palavra Alemanha. Né, a palavra Alemanha vai ter uma representação para essa sentença baseada nessas palavras que estão próximas a ela, que vai ser uma representação diferente da representação dela nessa sentença, porque as palavras ou o contexto aqui é diferente. Então, é essa ideia-chave, né, que embeddings eles são baseados no contexto atual, tá certo? E não como o Word2Vec e Glove, que também são baseados em contexto, mas eles são treinados anteriormente em vários contextos, as palavras são treinadas em vários contextos anteriormente, e depois o embedding é fixo, você não gera embeddings baseados em contexto. Então nós chamamos os embeddings, ou os Word Embeddings gerados pelo BERT, como embeddings contextualizados, ou seja, para cada sentença, você vai gerar um embedding para uma palavra que é baseado naquela sentença atual. E né, também o BERT trouxe uma coisa muito importante e uma ideia bem forte e de muito sucesso chamada modelo de linguagem com máscara. E a ideia é que durante o pré-treinamento, né, quando você está treinando o modelo de uma forma autossupervisionada ou self-supervised em uma grande quantidade de texto, o que você vai fazer é o seguinte, você vai ter o seu texto de entrada, né, vamos dizer que esse é o texto de entrada, você vai mascarar 15% dos tokens desse texto. Ou seja, o que é mascarar? Você vai adicionar um token máscara escondendo aquela palavra. E qual que é a ideia? A ideia é que depois que você gera as representações do BERT aqui no final, você vai ter uma camada de classificação, né, um softmax aqui com uma feed-forward neural network, né, e depois um softmax onde você vai ter a distribuição de probabilidade das palavras, né, um softmax que gera a distribuição de probabilidade das palavras, e você vai querer predizer qual é aquela palavra mascarada. Né? E por que isso é importante? Porque você vai fazer isso muitas e muitas e muitas vezes, com muito texto, e a ideia é que o modelo aprenda a relação entre as palavras, né? Porque ele vai ter que tentar descobrir quais são aquelas palavras que estão faltando, e se você treina isso muito, o modelo começa, né, a predizer, né, mais corretamente qual que seria aquela palavra no contexto e aprende ali informações sobre a relação das palavras na linguagem. Então essa é uma ideia muito importante do BERT. Além disso, o BERT também é treinado não só nessas palavras mascaradas, tentando prever as palavras, mas também prevendo o relacionamento entre sentenças. Isso é muito interessante. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a entrada para o modelo é a sentença A, junto com a sentença B. Perceba que você tem um token aqui que separa as duas sentenças e você tem o token de classificação,
que é o que eu falei antes. E a ideia é, você entra com duas sentenças aqui e você vai usar a representação do token de classificação CLS para dizer se a segunda sentença ela vem próxima ou ela vem depois da sentença anterior. E qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar fazer o BERT entender se duas sentenças elas estão próximas no texto ou não, se uma segue a outra no texto ou não. Então como é que é treinado isso? É treinado o seguinte, quando duas sentenças estão uma seguida da outra em um texto, você treina o modelo para predizer que elas são sentenças que estão próximas, né, que uma vem depois da outra, e você tem o label 0 quando você tem duas sentenças que uma não vem depois da outra. Por exemplo, você pega duas sentenças aleatórias que não estão próximas no texto e bota elas juntas e diz para o modelo, né, treina o modelo para dizer essas sentenças, a próxima sentença não está próxima da sentença anterior. E dessa forma se espera também que o modelo aprenda relacionamento entre sentenças, não só entre palavras, mas entre sentenças. Porque agora você está fazendo o modelo aprender se duas sentenças estão próximas ou não, né? Se a sentença, nesse caso B, né, ela vem depois da sentença A no texto. Então o BERT é treinado com essas duas informações. E aí, aqui eu queria trazer um pouco dessa intuição do BERT, né, como que o BERT funciona para ser treinado, né, durante a fase de pre-training. Depois dessa fase de pre-training você faz o fine-tuning, como eu expliquei no vídeo. E o que é importante aqui é que esse modelo ele abriu uma nova era em NLP. Ou seja, se você está usando, por exemplo, o Google Search aí, o Google soltou um release que ele utiliza algumas informações do BERT, eles integraram o BERT para gerar resultados melhores, por exemplo, quando você pesquisa alguma coisa no Google. Então, realmente foi um modelo que ele explodiu de sucesso por ele ter essa performance tão boa em diversas tarefas. Aqui a gente tem dois sites, né, que você consegue baixar o código do BERT e baixar os modelos pré-treinados e usar na sua tarefa, por exemplo. Você consegue brincar com eles. Em particular, o Hugging Faces é muito bom, porque ele provém, né, essa é uma biblioteca escrita em Python e PyTorch e também em TensorFlow, que você consegue usar modelos baseados em Transformers para sua aplicação. Então você tem o BERT aqui também, você pode baixar a biblioteca e brincar com esses modelos aí. Essa aqui é a implementação original do BERT, né, que o BERT foi um paper feito colaboradores, dentre outros, da Google, então está no GitHub da Google. Então você consegue fazer o download desses modelos e brincar com eles, né, para sua tarefa aí talvez possa ajudar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dá um like se você gostou. E em próximos vídeos eu vou trazer outros exemplos do BERT em algumas aplicações e também talvez explicando mais em detalhes algumas outras partes do BERT. Tá certo? Um grande abraço e até mais.